que o teu derramar seja tão poderoso, Senhor, que invada nossos corações, Senhor, que sintamos a tua presença, que a palavra seja nítida, meu Deus, nos preparando, Senhor, para os ventos fortes, em nome de Jesus, amém. Usa o teu servo, Senhor, amém. O pastor tem água aqui, tá? Queridos, a paz do Senhor, dormiram bem? Quem acordou de 5 horas da manhã? Eita, Jesus acordou alguém aí, viu, pastor? Queridos, estamos felizes em estarmos aqui nesta manhã para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, né? E eu já tenho aprendido muito esses dias que estou aqui com vocês. E eu estava dizendo até ao nosso querido Ricardo que tem aprendido muito com o jeito do pastor Salomão, né? Eu já sou um pouco mais acelerado. Eu e Isabel, como ela falou ontem, que quis imitar até uma amiga, né? Eu já estou até querendo imitar o pastor Salomão, mas eu acho que não vai dar certo não. Então a gente vai ficar aqui no centro da vontade de Deus e fazer de acordo como Deus já determinou, né? Que aí no final tudo dá certo e o nome do Senhor é glorificado. Queridos, o texto que o pastor escolheu é um texto que sempre que eu leio, eu aprendo alguma coisa, é fantástico. Salmo 1, abra sua Bíblia juntamente conosco. Salmo de número 1, que foi o tema escolhido, que fala sobre raiz e sobre moinha, né? E é importante nós entendermos esse texto de uma forma que venha ser contextualizado com os dias que nós estamos vivendo, com os dias atuais, e com a nossa vida como cristãos, salvos e lavados no sangue de Jesus. Então, eu queria que você acompanhasse juntamente comigo a leitura, a partir do versículo 1, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem pode dar glória a Deus por essa leitura? Queridos, esse salmo mostra e nos leva a voltar ao povo judeu, que foi a nação escolhida por Deus, que tinha uma responsabilidade muito grande, que você vai ver desde lá do princípio, quando Deus separou Abraão, que ele disse que através de Abraão faria bendita todas as famílias da terra. Então, não tem como nós lermos um salmo como esse, se não formos buscar as profundidades, a raiz do que esse salmo quer dizer. Porque se você for buscar essa promessa de Deus através de Abraão, os judeus eles teriam uma responsabilidade muito grande, que era pregar a palavra de Deus a todas as nações, a todos os povos. Mas os judeus, ele não fez o seu dever de casa direito. Ele não aprofundou as suas raízes. E por isso, por ele não aprofundar as suas raízes, nós fomos, pela misericórdia de Deus, alcançados. E essa responsabilidade hoje já não está mais nas costas dos judeus, porque existem pelo menos 3 povos: os judeus, os gentios
e nós que somos a igreja do Senhor. Então, como igreja do Senhor, essa responsabilidade nem está com gentios, nem está mais com judeus, mas está comigo e com você. Louvado seja Deus. E Deus nos chamou com uma grande responsabilidade. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, o objetivo principal da igreja do Senhor é ter raízes profundas e frutificar para o nome do Senhor ser glorificado. Mas aí você pode até perguntar: mas que raiz é essa que tem que aprofundar? Porque se você for ler João capítulo 15, você vai ver que Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira, né? E Deus é o lavrador, e toda a vara que está nele, que não der fruto, é cortada e lançada fora, e aquela que dá fruto será limpa para que dê mais fruto. Aí você, abra a sua Bíblia comigo, vamos aqui devagarzinho, não tem pressa não. O pastor disse que até 5 horas da tarde a gente pode ir, então você está tranquilo, né? Não precisa de almoçar nem nada. Já vai emendar. Romanos capítulo 11. Vamos ver o que diz em Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo 17. E diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz quem te sustenta. Então eu entendo que essa raiz é Jesus Cristo. E quando nós estamos enxertados nele, nós frutificamos. Então nós também não podemos nos gloriar porque fomos escolhidos e acharmos que somos melhor de que A, de que B, do que C, de que próprios judeus, porque ele disse: se Israel, que era os ramos naturais, por não ter feito o dever de casa, não ter observado, porque eles observavam a lei, como está no Salmo 1. Ele diz que bem-aventurado era o varão que não andava segundo o conselho dos ímpios, e não se detinha no caminho dos pecadores, não se assentava na roda dos escarnecedores, antes teria o seu prazer na lei do... Então o judeu, ele tinha que observar a lei, só que eles não observaram como era para observar e colocar em prática, e entender que Jesus Cristo era exatamente essa raiz, onde eles teriam que estar conectados, teriam que estar, aleluia, ligados nele, porque essa raiz, aleluia, ela é profunda e jamais ela vai ser abalada. Então quando você está enxertado nessa raiz, aleluia, você vai estar firme, você vai estar frutificando, você vai estar fazendo aquilo que outra pessoa não consegue fazer no seu lugar, porque Deus chamou cada um com um propósito. Deus não chamou ninguém, aleluia, sem um propósito específico. Quando Ele te chamou, Ele não chamou simplesmente para você vir aqui, levantar a mão e dizer: estou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é esse o objetivo. Ele tinha um propósito com você. Além da sua salvação, você precisa exatamente colocar em prática aquilo que Deus tem na sua vida. E às vezes nós achamos que só fulano pode dar fruto, só o pastor Salomão é uma bênção, só o pastor Salomão pai é outra bênção. E às vezes Deus quer usar você. Muitas vezes tem um demônio para ser expulso, vou chamar o pastor Salomão. E você? Você está enxertado na videira.
Você passa a ser participante agora da genética celestial. E o melhoramento genético na sua vida foi profundo. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Zambuzeiro bravo, uma árvore que dava frutos maus, frutos ruins. E agora, quando estamos conectados, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida, é uma vida nova, transformada. Você foi lavado, lavada, remido e remida pelo sangue de Jesus para frutificar. Ele te conectou nele. E você, aleluia, foi conectado contra a sua genética natural, de zambuzeiro bravo. Porque a sua genética de zambuzeiro bravo, não frutifico, não faço, vou continuar com a mesma natureza pecaminosa, terrena, adâmica, mal, aleluia. Mas Jesus te chamou com um propósito e Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Ele vai criar meios, vai criar situação, vai abrir porta onde não existe porta. Se for necessário, Ele vai fechar outra porta, mas a obra que Ele tem na sua vida vai acontecer. Porque para nós às vezes é impossível. Você acha que para mim é fácil estar aqui nessa manhã? Você acha que para o pastor Salomão vir todos os dias aqui pregar, falar alguma coisa de Deus é fácil? Eu sou tímido. Às vezes, para mim enfrentar, se comunicar, eu tenho que lutar contra a minha natureza. Às vezes eu pareço ser até extrovertido, mas não é fácil. Tem hora que eu luto contra mim mesmo, para poder fazer aquilo que Deus já determinou que eu fizesse. Porque aquilo que é para você fazer, ninguém faz. Ninguém vai fazer. Quando o profeta mandou Geazi com um bordão na mão, aleluia, que ele foi lá, colocou sobre o menino, nada aconteceu. O menino estava morto. Porque era o profeta quem tinha que ir e orar. Então aquilo que é para você fazer, você tem que entender: sou eu, não tem jeito. Deus poderia ter colocado um melhor do que eu. Quantas pessoas que falam melhor do que eu? Quantas pessoas que têm mais entendimento do que eu? Quantas pessoas que são mais profundos na Bíblia do que eu? Mas nessa manhã, Deus me escolheu para estar aqui falando, entregando essa mensagem para você. É porque eu tenho capacidade? Não. É porque eu tenho condição? Não. Mas eu entendo, aleluia, que eu fui enxertado. Eu entendo, aleluia, que algo extraordinário da parte de Deus está na minha vida. Nós somos apenas, aleluia, vasos de barro, mas nós temos a excelência do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. É bem verdade, como o pastor viu nesta manhã. Às vezes somos como, aleluia, aquela bandeja e os copinhos todos iguais. Mas às vezes tem uns que está com o vaso mais cheio do que o outro. Quanto mais eu me conecto, mais eu busco, mais fico enxertado em Cristo, mais o meu vaso vai ser cheio da graça de Deus, do poder de Deus, da autoridade do céu, da unção do Espírito Santo de Deus. Quanto mais, aleluia, eu me conecto com o mundo, mais eu vou estar vazio. Por isso que o Salmo 1, ele mostra que nós temos que nos desconectar do mundo. Bem-aventurado, muito feliz é o varão que não anda. Então o nosso andar compromete a nossa vida de frutificação. Quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios, é porque o diabo, ele está ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar.
E você acha que Ele está feliz por você estar aqui nessa manhã? Você acha que Ele está batendo palma para você? Não, pela vontade dEle você estava dormindo. Você nem tinha vindo para aqui. Você estava em casa. O pastor Salomão estava aqui sozinho. Meu Deus, cadê o povo? Mas você entendeu a mensagem desses dias. E você veio até aqui. Porque você quer aprofundar as suas raízes. E ele disse, olha, bem-aventurado, que se desconecta do ímpio. Não se detém, se desconecta do caminho dos pecadores. Qual é a conexão que eu estou fazendo? Com quem eu estou me conectando? Como é que eu estou conectado com Cristo ou com o mundo? Eu estou enxertado no mundo ou estou enxertado em Cristo? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não temos como servir a dois senhores. Ou havemos de servir a um e desprezar o outro. Então, quanto mais eu valorizo as coisas de Deus, mais a minha casa vai ser abençoada, porque Ele diz, bem-aventurado, mas eu vou ser feliz, mas eu vou ser próspero, mas a bênção de Deus vai estar sobre a minha vida, mas eu vou ser usado por Deus, mas eu vou ser instrumento para obedecer e cumprir e fazer o meu dever de casa, e o nome do Senhor ser glorificado, e eu fazer o meu papel de igreja. Será que nós estamos fazendo o nosso papel de igreja? Ou é simplesmente ser igreja, é vir aqui, ficar entre quatro paredes, levantar a mão e tal, e quando eu saio? O papel de igreja é frutificar. E Jesus disse, se estiver em mim, dá fruto. Você está frutificando? Será que eu estou frutificando? Será que frutificar é fácil? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que fazer a obra de Deus não vai ter luta, não vai ter barreira, não vai ter perseguição, não vai ter calúnia, não vai ter desprezo, não vai ter humilhação. Pelo contrário. Quanto mais você buscar se aprofundar, se aproximar de Deus, se conectar com Deus, mais você vai encontrar barreira, mais você vai encontrar problema, mais você vai sofrer, mais vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter calúnia, mas você tem que entender que você está no caminho certo, porque nós estamos indo na contramão desse mundo, estamos nos desconectando dele. E vai chegar um tempo que você vai entender que não vai ter mais espaço para você aqui nessa terra, e você vai ter desejo que Jesus volte, e você vai dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, quanto mais você se aproxima do céu, mais você abre mão dessa terra. Quanto mais você se aproxima das coisas, se apega às coisas aqui, mais você se distancia de Deus. Por isso que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas às vezes, irmãos, o mundo está tão bom, não falta nada. As facilidades hoje, às vezes nós temos um carro bom para andar, uma casa boa, não é pecado. Às vezes temos uma conta boa no banco, mas será que isso satisfaz os nossos anseios? Será que isso supre as nossas necessidades? Será que às vezes nós não estamos tão presos a isso? Porque a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Isso é saldo. Na hora que você experimentar fazer aquilo que Deus tem na tua vida, não vai faltar, nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar as vestes, nunca vai faltar uma casa confortável para você morar,
Vai vir carro, vai vir gente até buscar você na porta da sua casa. Às vezes, como motorista, não precisa nem você pagar. É assim. Eu viajo o Brasil e até fora do Brasil. E quantas vezes a gente chega e está em lugares que, se fosse pela minha capacidade, pela minha condição, jamais eu ia entrar. Eu já cheguei em lugar de estar almoçando na casa do governador. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas é porque eu tenho capacidade? É porque eu sou bom? Não. Eu entendo que é um agir de Deus na minha vida. Quantas vezes a gente sai de casa para enfrentar, às vezes, 12 horas de voo, entre conexão e viagem, e ali esperar no aeroporto, e às vezes você chega como quando vai para a região norte, e às vezes você tem que pegar mais 12 horas de estrada de terra, às vezes doente. Isso é renunciar. Isso é você entender que você tem uma missão. Às vezes você sai do hospital passando mal, teve uma infecção ou adoeceu de alguma outra coisa, às vezes toma soro e vai, e sai do hospital e vai para o púlpito pregar. Quantas vezes a gente chega e às vezes o pastor está anunciando, já o seu nome e você está no banheiro passando mal, doente. São as coisas que muitas vezes você não está vendo que está aqui, mas por trás de tudo isso tem um preço para nós frutificarmos. Então é importante você entender que para você chegar aqui, alguém, aleluia, resolveu aprofundar as suas raízes. Para hoje você estar nessas cadeiras confortáveis, alguém sentou em banco de madeira. Para hoje você estar aqui nesses ar-condicionado, alguém pregou debaixo de um pé de manga. Alguém saía e deixava muitas vezes seus filhos em casa e a sua esposa para atender um trabalho naquela época onde não tinha carro, onde não tinha ônibus, e às vezes ia de cavalo, passava um mês, quando voltava às vezes o filho adoecia, morria, era enterrado e ele não tinha o prazer de enterrar o seu filho. E hoje você está aqui, porque a semente foi plantada. Tarabacanda alabaxu derebecai. Então valorize. Isso é renunciar. Isso é abrir mão. Isso é se desconectar, entender. Eu não preciso mais estar preso a nada desse mundo, porque o meu Deus, Ele é galardoador daquele que o busca. Aleluia, Ele é fiel. Mas eu preciso frutificar. O Salmo 1 é tremendo. Eu não sei até que horas o pastor quer ir, até que hora, quantos minutos ainda tem, porque eu quero aqui ser obediente, pastor. Já 11h30 aqui no meu. Pronto. Então aqui você vai ver no Salmo 1, ele ainda é mais enfático em algumas coisas. E ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ter prazer é você se deleitar nas coisas de Deus. É você fazer com alegria, com amor. Não fazer por fazer, muitas vezes até para dar satisfação ao pastor, ou à igreja, para ser visto. Não, de maneira nenhuma. Às vezes você pode até não estar sendo visto. Às vezes você pode até não estar sendo reconhecido. Às vezes o pastor até não consegue observar todo mundo. Mas você tem convicção: eu estou cumprindo a minha chamada, e o meu Deus, Ele está me vendo, e Ele vai, aleluia, me ajudar. Ele vai me abençoar. Ele vai, aleluia, continuar sendo fiel, porque Ele é fiel. Você sabe o que é fiel? Quem já viu aquela balança antiga que tem uma coisinha no meio assim? Levanta sua mão. O irmão Ricardo já viu, o pastor também viu. Sabe por que aquilo tem o nome de fiel? Porque ela nem rouba para um lado, nem rouba para um outro, não é? É 2 pratos iguais, o peso é o mesmo. Então ela não pode puxar nem para um lado, nem para o outro. Ela não pode ter 2 pesos e 2 medidas, não. Então eu entendo que Deus, Ele é da mesma forma. Quando diz que Ele é fiel,
Tem até um hino que diz: Ele é fiel a mim. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Então, quando eu estou de acordo com a sua palavra, Deus vai me recompensar de acordo como eu ando diante dele. Se eu faço a obra dele relaxadamente, se eu não tenho compromisso com ele, como é que ele vai ter compromisso comigo? Aí ele seria infiel, não é? Se um que realmente busca, está orando, está vindo, está querendo, e um que não quer nada com a vida, e às vezes Deus é tão misericordioso, que essas pessoas que mais dá trabalho, é um mistério, são as que Deus mais tem um propósito. Parece que Deus, ele sabe, é como conduzir aquela forma que você tem de ser desobediente para ser obediente. Sobrou para o nosso irmão Renan. Ele sabe como nos conduzir. Porque ele diz assim: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e nós não podemos alcançar, mas ele sabe como nos direcionar, como nos conduzir, como nos levar às águas tranquilas, como nos levar para o centro da sua vontade. E ele diz: vem para o meio. E às vezes nós queremos sair do meio. Mas esse salmo, ele vem para nos alertar. Como Israel desobedeceu, não entendeu, e até hoje está esperando o Messias, por não fazer direitinho o dever de casa, nós como igreja não podemos falhar. Não podemos fracassar. Não podemos de maneira nenhuma fazer essa obra relaxadamente. Você sabe, você entende o tamanho da responsabilidade que Deus colocou nas nossas costas? Os anjos queriam ter essa responsabilidade. Deus disse: não, é você, é você, é você, é você que tem essa responsabilidade. E às vezes essa responsabilidade, ela vem em algumas pessoas de uma forma mais estreita, mais, vamos dizer assim, concentrada. Tem pessoas que às vezes faz tanta coisa e para ele é normal. Já tem outros que tudo que ele vai fazer, ele sente uma cobrança da parte de Deus. Mas por que fulano faz e eu não posso fazer? É porque com você é estreito, a intimidade é maior. Às vezes talvez você não enxergue a dimensão aonde Deus quer te levar. O que Deus quer fazer através de você. Às vezes nós não conseguimos enxergar. E Deus, Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Lucas, no capítulo 13, diz assim, preste atenção, para você não se perder nessa mensagem. Lucas, capítulo de número 13, diz assim, que um certo homem, ele tinha uma vinha. E nessa vinha, no meio dessa vinha, tinha uma figueira plantada. E durante 3 anos, ele vinha procurar fruto nessa vinha e não encontrava. Já imaginou? Ele plantou essa figueira. Agora o que me chama a atenção, raciocine comigo, preste atenção. Vinha é lugar de figueira? Sim ou não? A gente está conversando, pode responder, irmão. Sim ou não? Vinha é lugar de quê? De videira, de uva, não é? E tinha uma figueira. Eu acho que todo mundo que chegasse naquela vinha, que olhasse e observasse, dizia: tem alguma coisa errada. Sim ou não? O que é que essa figueira está fazendo no centro dessa vinha?
Ali era para estar uma vinde frondosa, bonita. Mas está lá. E o que me chama a atenção é que durante 3 anos, a Bíblia diz que ele vinha procurar fruto e não encontrava. Aí ele chegou para um personagem chamado vinhateiro e disse: olha, durante 3 anos eu venho procurar fruto nessa vinde, nessa figueira, e não acho. Então eu vou cortar. Por quê? Porque poderia ter outra árvore naquele lugar. Sim ou não? Uma árvore que fizesse o quê? Que desse. Mas ele plantou aquela árvore ali. E quando ele plantou, ele entendeu que aquela árvore ia fazer o quê? Ia dar? Ele plantou aquela árvore só para ter folha? Não. Ele plantou com um objetivo, um propósito, que aquela árvore desse fruto. Mas aquela árvore não estava, aleluia, fazendo aquilo que era para ser feito. E poderia ter outra árvore naquele lugar, exatamente fazendo o que era para ser feito, que era dando fruto. E não é assim conosco. Quando ele disse lá em João capítulo 15, 16, que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele quem nos escolheu para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse, né? E às vezes nós não estamos frutificando, e a vontade do diabo é que você não frutifique mesmo, é que você não faça nada, é que você fique só parado, é que você não coloque a mão no arado, é que você não ajude, é que você não contribua, é que você não se envolva, é que você não aprofunda as suas raízes, não se conecte com Jesus Cristo, com a igreja, que você não faça parte do corpo, é que você seja um ser estranho, um zambuzeiro, que os frutos sejam maus, ruins. E ali ele disse que procurou durante 3 anos e não encontrava. E ele chegou para o vinhateiro e disse: vamos cortar. Porque poderia ter outra árvore nesse lugar. Vamos cortar. Já imaginou? Imagine, se Israel, que eram os ramos naturais, por não frutificar, foi cortado. Imagine eu e você, se não frutificarmos. O que é que pode acontecer? João vaticinava e dizia: olha, o machado já está posto sobre a raiz da árvore. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo para queimar. E é isso que o diabo quer fazer. É que nós venhamos nos conectar com o mundo para nos tornar, aleluia, semelhante ao que diz aqui, moinha. Aquela folha seca, sem vida, sem conexão, aleluia, que quando o vento vem, leva para um lado, leva para o outro, mas você, aleluia, foi chamado para quando vier os ventos fortes, as raízes está profunda, aleluia, você está conectado em Cristo, e pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar, mas você sabe, eu estou firmado na rocha, em Jesus Cristo, as minhas raízes não vão ser abaladas. Levanta a tua mão e adora Ele nesta manhã. Abra a tua boca, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, adore a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele está trabalhando nesta manhã de uma maneira diferente. Alabacando alabaxúria, urabacando urabacai, urabacai. E ele disse: vamos cortar. Vamos cortar. Não é difícil, irmão. Você como igreja, quando algum membro da igreja é cortado, pelo menos eu sinto, quando eu vejo alguém, tem gente que parece que fica feliz quando vê o pecado do outro. Isso não é sentimento de igreja.
Tem gente que parece que bate palma. Tu viu fulano? Caiu. Tu viu Beltrano? Fez isso. Aquele fulano de tal, eu já sabia. Será que nós podemos nos gloriar? Será que são os nossos méritos que têm nos sustentados? Porque lá em Romanos diz que os ramos são santos, porque a raiz é santa. Nós somos santos não é porque nós somos capazes por nós mesmos, não é porque somos bons, somos miseráveis. Nós não podemos fazer como aquele fariseu que batia no peito e dizer: tu sabes, Senhor, que eu dou o meu dízimo, que eu sou bom, não sou como esse fariseu. E o outro se humilhava e dizia: tu sabes, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, é a tua bondade. Será que nesta manhã Jesus não está querendo que nós venhamos a mudar a nossa linha de foco, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir? Será que quando eu me alegro com a queda do meu irmão, eu estou frutificando? A Bíblia diz que um reino dividido, ele não prospera. Aí tem aqueles que dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí aqueles que querem ser mais santarrão: eu sou de Cristo. Aleluia. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e dizer: Senhor, eu estou aqui pela tua misericórdia, pela tua bondade. Aleluia. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, a tua bondade, eu já tinha sido cortado, eu já tinha sido lançado fora. Se eu estou frutificando, não é porque eu sou bom, é porque eu estou conectado em ti. Aleluia. Aleluia. Dá para você dar um glória a Deus? Será que Deus está falando conosco nessa manhã, irmão? Será que Ele está falando? Ou eu estou falando filosofia igual o pastor disse aqui? Porque quando o pastor disse que o pastor só falava sobre o filósofo, né? Aquele filósofo que tem resposta para tudo, Freud, quando ele disse: um pastor que fala mais de Freud do que da palavra de Deus, eu entendo que nem Freud explica. Não é verdade, irmão? Porque Jesus... foi exatamente esse o erro de Israel. Foi não pregar, foi não se manter, foi não buscar, foi não se aprofundar. Então tem muita gente deixando de fazer o simples para querer o complicado. Eu não me espanto com quem prega bonito, com quem é eloquente. Eu sou esse matutinho ali, lá do interior da Paraíba. Mas eu vou aqui com a ferramenta que Jesus me entregou. Né? Um médico, ele tem vários tipos de ferramentas. Tem umas maiores, umas menores. Eu sei a minha limitação, mas eu preciso usar a ferramenta que Deus me entregou. Você também precisa usar. De uma coisa eu sei, que Deus não dispensou ninguém de mão vazia. A Bíblia diz que a um Ele deu um talento, a outro Ele deu 2, e a outro Ele deu 5. De sorte que Ele não deixou ninguém sem nada. Mas também a Bíblia diz que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Quantos talentos você tem? Você sabe, não me diga não. Você tem 1, você tem 2, você tem 5. A Bíblia diz que o que tinha 1, enterrou. Será que Jesus não sabia que ele ia enterrar? Deus não sabia? Por que ele só deu 1 a ele? E não deu 5 a ele? Será que nós estamos multiplicando aquilo que ele colocou na nossa mão?
Porque teve aquele que tinha apenas 2. E quando chegou, que ele foi prestar contas, ele disse: presta conta da tua mordomia. E ele disse: Senhor, tu me emprestaste 2, eu granjeei mais 2, aqui estão os 4 talentos. Ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. O que tinha 5 da mesma forma: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eu granjeei mais 5, aqui tem 10. Aí ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aquele que tinha enterrado aquele talento, a Bíblia diz que ele chegou querendo dar uma desculpa. E será que muitas vezes nós não estamos vivendo assim, irmãos? Só de desculpa? Não dá hoje para ir para a igreja porque eu tenho isso. Não dá hoje para ir para a consagração porque sempre a gente deixa as coisas de Deus para depois. Será que isso não é enterrar o talento que Deus confiou na nossa mão? Será que nós estamos priorizando a prioridade? Ou estamos priorizando aquilo que não é prioridade? E será que não estamos enterrando aquele talento? E Deus não quer lançar ninguém fora. O diabo é quem quer que você esfrie, que você não caminhe, que você não tenha comunhão com seu irmão. Nós somos um corpo. E eu vinha conversando com o irmão Ricardo, todos, aleluia, os membros do corpo são importantes, do menor ao maior. Que já imaginou se o fígado ficasse ali brigando com o rim ou com o coração? Será que o organismo ia funcionar bem? Ia ter um descontrole, sim ou não? Agora o segredo é nós entendermos que parte do corpo nós somos. Não importa se seja grande, não importa se seja pequena aos seus olhos, porque para Deus, aleluia, as coisas pequenas têm valor. Ele diz que pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as coisas vis, desprezíveis para confundir as que pensam que são, que é, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Talvez hoje, aleluia, você não esteja da maneira que você queria, mas se você se colocar no lugar que Deus quer, pode ter certeza que Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te encher, Ele vai te renovar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria. Quando você abrir a tua boca, alguém vai ficar, aleluia, confundido, perplexo, sem entender, e vai dizer: mas como foi isso? Aí você vai dizer: foi Deus que me deu boca, me deu sabedoria, me deu graça, me deu unção, me encheu do seu espírito, me capacitou, e toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Mas voltando aqui para o capítulo 13, ele disse: vamos cortar. E o vinhateiro intercedeu por aquela árvore. Porque o vinhateiro, ele tem um papel importante. Porque essa árvore era eu e era você, que fomos enxertados. E aqui está a vinha do Senhor, a igreja. Aí Deus pega você, que não tinha nome, que vivia muitas vezes caído nas calçadas, poderia até ser rico, mas vivia muitas vezes nas drogas, na prostituição, na bebida, fazendo o que não agradava a Deus. Aí Deus pegou você, tirou do lamaçal do pecado,
deu um banho com o seu sangue, aleluia, escreveu o seu nome no livro da vida, colocou o Espírito Santo dentro de você, aí disse: tu és meu, tu és minha, aleluia, eu vou te usar, eu vou te dar um nome, aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não é aquele drogado, não é aquela prostituta, não é aquele beberrão, não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo do Senhor, aleluia, é uma nova criatura. E ele diz: vamos cortar ao vinhateiro que tem um papel do Espírito Santo, que nos enche, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí fica no meio e diz: não, vamos dar mais um tempo. Deixa eu trabalhar na vida dele, deixa eu trabalhar na vida dela. Não corta agora não. Eu vou cavar a terra, eu vou adubar, eu vou aprofundar as raízes, eu vou encher ele do meu espírito, eu vou dar os dons espirituais. Eu vou fazer algo diferente. Deixa eu trabalhar na vida dele, deixa eu trabalhar na vida dela. Quem está sentindo que o Espírito Santo de Deus, aleluia, está te renovando, está te enchendo, abra a tua boca nesta manhã. Deixa Deus te renovar, deixa Deus fazer algo diferente, algo novo que Ele quer fazer. Eu não sei se os meninos do louvor podem me ajudar aqui nesta manhã. Se eu fosse você, eu estava agradecendo a Deus, porque você não foi cortado, porque Ele te ama, e Ele está falando com você porque Ele te ama desta forma, porque Ele te enxertou onde ninguém queria te enxertar. A sociedade já não tinha mais lugar para você. Você está pensando que lá fora tem espaço para você mais? Não tem. E Ele está voltando. Vamos ficar em pé. Os irmãos vão louvar. Mas eu queria orar nesta manhã, encerrando esse trabalho assim, que Deus tem falado conosco de uma forma tão extraordinária. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Se você quiser chorar, chore. Mas só não deixe de estar conectado com Ele nesse momento. Feche os seus olhos. Esqueça que eu estou aqui. Aleluia. Só vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando, intercedendo por você nesta manhã, agindo onde ninguém poderia agir por sua vida. Fecha os teus olhos, começa a adorar a Ele, agradecer pelos livramentos, porque você está vivo, você está viva. Quantos morreram, quantos foram cortados, mas você está aqui na vinha, aleluia. Você era uma figueira, um zambuzeiro, sem graça, feio, aleluia, aleluia, oprimido pelo diabo, pelo pecado, e hoje Ele te deu um nome, um brilho, aleluia, uma graça. Alguém olha para você, Ele ama, aleluia. Alguém olha para você, deseja ser igual a você. Alguém olha para você, aleluia, olha para as bênçãos que Deus tem dado na sua vida. Não é porque você merece, não é porque você tem capacidade, mas entenda que é a misericórdia dele sobre nós. Então nesta manhã, entenda o propósito de Deus na sua vida, o seu chamado. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou. É você e Deus.
diga: Senhor, eu te amo, eu quero sair daqui, aleluia, mais cheio, mais, aleluia, aleluia, como aqueles copos que o pastor viu, não rasinho pela metade, não, eu quero sair daqui transbordando, 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 transbordando. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas seja cheio, 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 cheio. Começa a ser cheio nesta manhã. Abra a tua boca, deixa Deus te encher com o Espírito Santo e com fogo. Fale em línguas. Vai, Jesus, vai enchendo cada copo, como o teu servo viu nesta manhã, aquele que está, aleluia, com o vasilhame quase vazio. Faz como tu fez com aquela botija de azeite. Aquela mulher obedeceu à voz do profeta, foi para a sua casa, fechou a porta com seus filhos, pediu o vaso emprestado, e a Bíblia diz que ela foi derramando, e os vasos foram sendo cheios, cheio, 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 cheio. Deus está te enchendo nesta manhã. Receba azeite do céu, receba azeite do céu. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vai tocando, Senhor, em cada servo teu, em cada serva tua. Vai colocando por terra todas as amarras do diabo que tem tirado a visão do teu filho, que tem tirado a visão da tua filha. Que ele saia daqui convicto, convicta, aleluia, que a cada dia ele precisa estar mais conectado contigo, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio. Abra a tua boca e adore a Ele. Santo Espírito, Experimenta chorar nesta manhã. Santo Espírito, desce como Experimenta se quebrantar diante dele. Incendeia. Te humilha debaixo da potente mão dele. Santo Espírito, desce como fogo. Da humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Quando você se humilha, quando você desce, quando você reconhece que é dependente, aleluia, exclusivamente dele, aleluia, que você é apenas um galho que está conectado na raiz e precisa que a seiva, aleluia, lhe encha, aleluia, lhe produza algo novo. Você se humilha, e quando você desce, aí Deus aparece, e Ele quer aparecer através de você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo,
viver algo novo? Levanta a sua mão. Só você que quer viver algo novo, vem aqui à frente, em nome de Jesus. A Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço uma coisa nova. Deus é Deus de novidade. Estamos iniciando um novo ano, e eu sei que muitos que aqui estão não podem continuar da mesma forma que estava. Se você ficar vazio, você não vai conseguir vencer. Se você não estiver conectado, você não vai conseguir vencer. Se você não se humilhar, não reconhecer, você não vai conseguir vencer. Mas nessa manhã, se humilhe diante dele. Converse com ele. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele está com saudade de ouvir você glorificando. Não olhe para mim, eu também sou igual a você, sou dependente. Feche os seus olhos, se conecte com ele. É ele quem tem, é ele quem faz, é ele quem pode, é ele quem sabe, é ele quem te conhece, é ele quem está trabalhando nas nossas vidas nesta manhã. É uma manhã de renovo, é uma manhã onde tem que ser um divisor de águas em nossas vidas, onde você tem que ter o propósito de entender que você não pode continuar mais do mesmo jeito. Você tem que dizer: eu quero ser melhor, eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais usado, eu quero os dons na minha vida. Eu quero que tu, aleluia, me use para curar os enfermos. Eu quero que tu me use para expulsar os demônios. Eu quero que tu me dê o dom da palavra para me abrir a boca e ser usado, aleluia, como outros que também são. Eu quero ser usado no louvor. Eu quero fazer parte dessa tão linda obra. Eu quero ser igreja. Arabacanda lava shuribica na barra. Arabacanda lava shuribica na barra. Ei, calabachuri. Ei, lava sobre nego forganai. Sinta a presença dele nesta manhã. Começa a ser cheio, começa a ser renovado. Aleluia. Você que nunca mais falou em mistério com Deus, abra a tua boca. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba o batismo com o Espírito Santo nesta manhã. Abra a tua boca e adora, 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 adora. Santo Espírito, desce como fogo. Espírito de Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo, que o Senhor comprou com o teu
Dá um abraço na tua serva. Que ela não saia daqui sem sentir a tua presença. Que ele não saia daqui vazio. Que o estoque dele, aleluia, não se acabe. Mas que nesta manhã ele venha sair daqui com um tanque espiritual abastecido para enfrentar lá fora o mundo, o pecado, o mal, as trevas, os principados, as potestades, e sair, aleluia, vitorioso e vitoriosa para glorificar e exaltar o teu nome. Pastor Salomão, é com o Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando vitória. Em Vamos fazer um coral bem bonito e cantar isso mais uma vez. Eu quero viver, se é o seu desejo, diz. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo. Mostrou sua revelação também, tá ali? Compartilhar conosco aqui, irmãos. O Espírito Santo vem e abre nossos olhos espirituais. Mas alguém, Deus compartilhou nessa manhã uma revelação, uma visão. Enquanto nós estamos ministrando aqui, não leve para casa, né? Compartilhe. Mesmo se é uma palavra dura de juízo, nós estamos aqui para receber os ventos fortes do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A gente estava aqui nesse momento de ministração e o Senhor, eu fui até só conferir, para não citar o versículo errado, confirmar a conferência, a referência. E o Senhor me mostrou o que está escrito em João 7,38. Eu via ventres fluindo o rio. E aí eu disse, e o Senhor disse, você vai falar? Eu, Senhor, eu vou falar, parece com aquilo que eu vi na abertura da semana profética. Que eu via uma água fluindo em toda a extensão da igreja. E eu disse, eu não vou falar. E o Senhor, você vai falar. Sabe por que você vai falar? Porque o que eu estou fazendo nessa semana profética é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. É um marco. E aí eu, Senhor, tá bom, vou falar. E aí o Senhor me deu um discernimento mais profundo. Ele disse, o rio que você viu na abertura, ele subiu para o interior, ele está fluindo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Uma Darlene ficou no altar e surgiu outra. Aleluia. O Senhor está fluindo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, rios. Passa teus rios neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Com a canção para esse momento aí, Jailson, Deus te revela aí. Vamos, adora o Senhor, tange o teu instrumento com arte, com unção. Irmão, adore o Senhor. Se você só precisa ver para crer, então contemple agora e creia que Deus está se mostrando aqui. Aleluia. Mas se você já viu, já sentiu no teu espírito aí o Senhor falando, né? Se você já tinha certeza de que Ele estava fazendo isso, então navegue nessas águas, mergulhe nesses rios. Quebra agora o medo, quebra agora o preconceito aí, os paradigmas, né? Os receios, a vergonha dos irmãos. Ninguém está olhando para você, Jesus não está olhando. Os olhos dele estão postos em ti. Ele tem uma expectativa contigo nesta manhã. Pelo que Ele tem derramado, Ele quer ouvir uma resposta tua. Quando Ele derrama as suas águas, não é apenas para lavar você, Ele quer uma resposta sua. Ele quer uma resposta sua ao derramar do seu Espírito sobre nós. Qual será a sua resposta nessa manhã diante do Senhor? Aleluia. Daquilo que está sobre a terra, é
é apenas aquilo que é visível. Claro, importante, porque está o tronco da árvore, estão os galhos, e estão as folhas, e os frutos. Tudo isso é visível. Isso é a manifestação do reino de Deus para o mundo, para os incrédulos. É o tronco, cresce, os galhos espalham, é sombra de Deus para o mundo. Você percebe que quando a igreja ela anda em obediência e santidade, o mundo experimenta um tempo de paz, de graça, de alívio. É a sombra que a igreja faz para o mundo. Olha só, as folhas verdejantes é a beleza de Deus revelada ao mundo, e os frutos para alimentar as nações, alimentar as pessoas, bênção de Deus para o mundo. Mas o processo não começa ali, no que é visível. O processo começa embaixo da terra. Aleluia. O processo começa enterrado. Sabe quando foi que começou esse processo? Foi Jesus Cristo sendo sepultado. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro. E ele disse: eu vou morrer, e vou morrer no lugar de vocês. É vicário, é substitutivo, mas ela também é inclusiva. A cruz é também dizendo: vem, segue-me, toma a sua cruz. Quem morre com Cristo também ressuscita com Cristo. Quem também padece com Ele também experimentará uma vida vitoriosa, poderosa na terra. Nos nossos dias é muito mais fácil a gente se preocupar com o que é visível. Nós estamos no tempo, o tempo da imagem. O tempo da imagem. As igrejas evangélicas não usam imagens de escultura para adorar nenhum santo, mas nós temos usado tanta imagem em redes sociais. É tanta mídia, é tanta imagem, é um culto à imagem. Tudo tem que ter uma imagem, tudo tem que ter uma comunicação, tudo tem que ter um post, tudo tem que ter um negócio, uma foto, um vídeo. A gente está tão apegado nessas coisas, uma luz e tal. Eu confesso também que estou nesse negócio. Você está entendendo? Só que o processo da árvore não é no tronco, não é no galho, não é na folha, não é no fruto. Debaixo da terra, as raízes. Foi batizado com o Espírito Santo. Olha só, Deus batizando com o Espírito Santo essa manhã. Olha Deus respondendo, olha Deus está enchendo os vasos. Às vezes por fora pode estar parecendo feinho, às vezes por fora pode estar troncho, pode estar bem torto, machucado, ferido, o cupim chegou, o negócio não está tão bom. Mas se as raízes estão aprofundadas em Deus, as águas, esse rio vai chegar na tua vida e vai transformar. Não vai transformar de fora para dentro, Ele trabalha é de baixo para cima. Ele trabalha das raízes, e os teus frutos revelarão ao mundo a profundidade das tuas raízes, a qualidade dos rios que você bebe. Então receba nessa manhã, levante suas mãos aos céus, comece a falar as línguas do rio de Deus, comece a fluir o rio de Deus pela tua boca. Não deixe os teus dentes serem agora impedimento por fluir. Não seja uma represa, seja um rio. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Adora, 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 adora. Rakalama Sharanaramalai, aleluia. Batiza Jesus, batiza mais Jesus. Enche os copos, enche os vasos, enche, enche. Vai derramando, vai derramando azeite, vai enchendo o Espírito. Eu quero beber a tua fonte de águas vivas. Santo, 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 santo ao Senhor. Derrama, Deus. Declara
declaramos o teu poder sobre cada vida, Senhor, a tua unção. Eu quero te pedir, Senhor, que durante esta tarde os teus filhos estejam buscando, televisão desligada, mídia social desligada, entretenimento desligado, mas o teu povo buscando, porque nessa manhã foi apenas um cavar. Deus vai fazer ainda mergulhar nas suas águas. Tem oceano de Deus para a tua vida. Aleluia. Começamos dessa manhã. Você veio lutar, você veio cavar, mas o Senhor vai derramar muita água nessa noite ainda, no encerramento dessa semana profética. Ele vai fechar esta semana com coisas sobrenaturais neste lugar. Você não pode ficar de fora. Você tem que vir o derramar de Deus. Nós declaramos, Senhor, sobre este lugar, sobre teus filhos ministrando louvor, Senhor, que venham aqui cheio da unção, cheio do poder, aleluia, que o Senhor se manifeste aqui, que haja fogo, que haja unção, que haja glória, que haja anjos cantando, que haja ministrações dos céus, que haja vasos desembocados, e o azeite sendo derramado. O Senhor não nos chamou para ser moinha, o Senhor não nos chamou para ficar de um lado para o outro, sem saber o que acontecer. Uma folha seca, velha, carregada pelos ventos de doutrinas errôneas, folhas levadas pelos modismos, folhas levadas pelas idolatrias. O Senhor nos chamou para ser árvore plantada junto a ribeiros de água. E aqui tem ribeiro de água. Agora onde estão as raízes que têm sede? Então, Senhor, nos bebeda dessa glória, nos embriaga do teu amor e nos enche dessa presença, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero cantar a última música com vocês. É uma canção da harpa cristã. Enquanto o pastor estava pregando, o Espírito estava ministrando no meu coração essa canção da harpa cristã, número 115. Já vamos lá, você com um assembleiano, vamos ver. Eu não vou nem dizer a música, vou dizer só o número, 115. Agora você está sendo testado, se você é assembleano mesmo, é agora. Você foi pescar no celular, rapaz. Eu quero trabalhar para meu Senhor, trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Vamos lá, cantar esse louvor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. E ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orai. Trabalhar e orai. Na seara e na vinha do Senhor. Seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Esse é o compromisso hoje de manhã. Eu quero cada dia trabalhar. E o que o Senhor vai fazer? Escravo do pecado, libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Vamos, 2022. O que mais? Solitude e serviço. E na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. E agora, olha só. Eu quero ser obreiro de valor. Jesus está fotografando, hein? Confiando no poder do Salvador. Se quiseres, fala pro irmão aí, ó. Acharás também lugar, se na vinha aqui, ó, do Senhor. Vamos juntos. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Hoje à tarde, 5 horas da tarde, venha trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Tem lugar para você aqui nesse lugar. Chega, não fique esperando ninguém lhe chamar, não.
se disponha, né? Vê a necessidade, chega cedo, trabalha, ajuda. Sua vida, seu ministério, seus pés e suas mãos são importantes nessa casa. Coloque-se à disposição do reino de Deus. Que a graça de Deus o Pai, a bênção de Jesus o Filho, a unção, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todos aqueles que amam a volta de Jesus. Quem crê e recebe, diga aleluia. Deus abençoe Zona Sul, até as 5, aleluia, com o irmão Jailson e a ministra Isabel Falcão, glória a Deus.